E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história real, apesar de não parecer, sobre o dia em que um gato começou a ter comportamentos estranhos e começou a falar. A única explicação encontrada foi de que ele estava possuído por um poltergeist. Nesse vídeo eu vou te contar tudo, até os diálogos catalogados do gato, e no final eu conto sobre as provas de que isso realmente aconteceu. Vocês vão bugar com essa história, mas antes, se você é novato aqui e é seu primeiro vídeo, se gostar, lembra de se inscrever? Sem mais delongas, eu vou te deixar com a história de hoje. Algumas coisas estranhas acontecem e elas simplesmente não têm explicação. Uma delas aconteceu na cidade de Zaragoza, na Espanha. Nunca conseguiram detectar de onde vinha uma voz medonha que saía de dentro de um fogão. Eu já até contei esse caso aqui e ele é tão bizarro como o que eu vou te contar hoje. Caso você tenha curiosidade sobre a voz que saía do fogão, eu deixo na tela final desse vídeo. Mas o caso de hoje começou no dia 7 de junho de 1963. A senhora Ruth Dean, que morava no Lago Hamilton, na Flórida, ouviu miados que vinham de perto de sua casa. Ela chamou seu marido James e eles encontraram um gatinho branco todo molhado e sujo de lama, e ele era um filhotinho ainda. O pobrezinho estava com a saúde péssima, eles nem sabiam se ele ia sobreviver. Eles só pegaram esse gato e levaram para dentro. No dia seguinte, foram ao veterinário e, com muitos cuidados, aquele pobre bichinho abandonado conseguiu se recuperar. E assim o casal adquiriu um novo membro na família. Como eles já tinham um outro gato, que era preto e se chamava Black, eles deram o nome ao gatinho de Whitey. Tudo estava normal até o Whitey completar 6 meses de idade. Numa manhã, ele pulou na cama da senhora Dean e ficou olhando fixamente em seus olhos. Aí ele falou: "Estou com fome." A senhora Dean pensou que estava ouvindo coisas, porque, como ela mesmo disse depois em entrevistas, um gato não pode falar. Ela ficou ali parada, tinha acabado de acordar e ela ficou olhando para o gato e ele ainda estava encarando ela e de novo ele falou, dessa vez um pouco impaciente: "Mamãe, estou com fome." A senhora Jean perguntou: "O que você disse?" E Whitey: "Estou com fome." Bem, eu não sei o que você faria se isso te acontecesse, mas a senhora Jean pensou que estava ficando louca. Ela só levantou e colocou a comida do gato, mas resolveu que não ia contar isso para ninguém, nem para o marido dela. Ela simplesmente guardou para si mesma. Nisso, os dias passaram e o senhor James Dean estava deitado em sua cama quando Whitey saltou em cima dele. O senhor Dean levou um susto e falou: "Whitey, você é um gato mau." E então Whitey respondeu: "Eu não sou um gato mau e eu quero sair." O senhor James pulou da cama e gritou para sua esposa Ruth: "Ei, você ouviu isso?" Daí ela confessou o que tinha acontecido com ela dias atrás. Whitey, daquele dia em diante, não parou mais de falar. Agora ele conversava com seus donos, pelo menos um diálogo por dia. Sempre que a senhora Ruth voltava do mercado, Whitey perguntava: "O que você trouxe para mim?" Ele vasculhava as bolsas de compras até encontrar o que queria e, em seguida, ele apontava para sua lata de comida e dizia: "Abra." Uma vez, Whitey estava brincando no quintal e ele gritou para Ruth: "Ei, venha ver! Ele é muito grande!" Quando a Ruth chegou no quintal, havia uma cobra enorme e ela gritou e saiu correndo e Whitey falou: "Mamãe é uma covarde." O casal Dean também recebia demonstrações de afeto constantemente. Principalmente Ruth era chamada de mamãe. E o Whitey dizia com muita frequência: "Eu te amo, mamãe." Whitey e Black não se davam muito bem. Whitey dizia para Ruth que Black era mau
Ele também não gostava de alguns vizinhos e nem do veterinário. O gato adorava assistir TV, mas ele ficava muito confuso e achava que tudo que se passava era real. Uma vez apareceu um cachorro na TV e o Whitey perguntou: "Ele é real?" Outra vez, num filme, um homem foi baleado e o Whitey perguntou: "Ele está ferido?" A senhora Ruth respondeu que não, mas Whitey insistiu que sim e falou: "Não diga mentira, mamãe." Por causa de uma morte na família, o senhor e a senhora Jean fizeram uma viagem para a Virgínia Ocidental. Eles deixaram seus 2 gatos, Whitey e Black, com um vizinho próximo chamado Marshall Furgenson. Ele ia diariamente até a casa dos Jean para cuidar dos gatos. O senhor Marshall tinha ouvido relatos que Whitey falava, mas ele era cético quanto a isso. Até que em um desses dias, quando Marshall chegou na casa, ele ficou muito surpreso ao ouvir Whitey dizer: "Onde está a mamãe?" Ele foi a primeira testemunha a ver o gato falar, fora o casal, e dali em diante haveriam muitas. Alguns dias depois, quando o casal retornou, o Sr. Marshall pôde ouvir novamente Whitey falando: "Mamãe, Marshall me bateu com um jornal." Marshall contou a Ruth que bateu sim em Whitey porque ele estava brigando com Black e ele bateu nele com o jornal para separar a briga. Infelizmente, Whitey gostava de brigas de rua. Nessa mesma época, outra briga o levou a ficar internado em um hospital veterinário. Mas então, o assistente do veterinário ouviu de Whitey que ele queria ir para casa. O homem, assustado, olhou ao seu redor. Não havia mais ninguém na sala, exceto aquele gato. Ele contou ao veterinário o que tinha acontecido. O veterinário falou que ele estava ficando louco. E então, ele foi dar uma olhada no gato por causa da insistência de seu ajudante. E o Whitey disse para o veterinário: "Quero ir para casa." A notícia do gato falante se espalhou pela cidade e, inevitavelmente, a casa do senhor e senhora Jean foi invadida por repórteres de jornais, investigadores paranormais e curiosos. Daí, quando as pessoas chegavam para ver Whitey, ele geralmente se recusava a cooperar com esses intrusos, como ele mesmo dizia. Ele permanecia mudo na presença deles. Pouco depois que os artigos do jornal começaram, um repórter do Lakeland, Flórida, foi até a casa dos Jean para obter uma história sobre o gato e esperava ouvir algumas palavras dele, mas o gato ficou irritado com o flash da foto e não quis falar. Quando o repórter foi embora, Whitey reclamou da luz. Um pregador viajante procurou o casal Jean ansioso para conhecer o gato. Enquanto o pregador conversava com Ruth, Whitey chegou e falou com o pregador: "Por que você não vai embora?" Ruth pediu que Whitey fosse gentil e ele respondeu: "Ele é um fedorento." Ruth falou com Whitey: "Você não tem vergonha de falar isso?" E Whitey respondeu: "Não." Gente, esses diálogos são o tipo de coisa que eu acho que um gato falaria mesmo. Quem tem gato pode me dizer melhor, mas eles não têm filtro. Voltando aqui, teve uma ocasião que o casal precisou viajar para Carolina do Norte, mas como nenhum hotel aceitou hóspedes com gatos, eles resolveram levar seus gatos e dormir no carro mesmo. No meio da noite, um policial passou pelo carro fazendo uma patrulha e ouviu uma voz de dentro do carro sussurrando: "Socorro, socorro!" Quando o policial se aproximou do carro, encontrou o casal dormindo e um gato branco. O gato falou com o policial: "Eu quero sair, abre a porta, ninguém me ama." Infelizmente, Whitey, como todo gato, gostava muito de uma rua e ele arrumava problemas em todos os cantos. Ele entrou em brigas, foi capturado por curiosos, porque afinal de contas ele era uma celebridade. Ele foi envenenado e até baleado por pessoas que achavam que ele estava possuído pelo mal.
Em uma dessas vezes que ele havia sido roubado e depois voltou para casa, pensaram até que ele tinha perdido a capacidade de falar, porque ele voltou mudo. Mas depois de um tempo, ele disse sua primeira frase, que foi: "Abra a porta que eu quero sair." O casal não conseguia deter Whitey e eles só abriam a porta, mas o pobre Whitey sempre voltava muito mal de seus passeios e ele era um visitante frequente no hospital veterinário. Uma vez, quando ele estava sumido por muito tempo, pensaram que ele estava morto. Foi então que um vizinho chamado Joey Hughes viu o gato em um terreno baldio e ele sabia como os donos estavam ansiosos por encontrá-lo. Joey decidiu pegar o gato. Quando ele se aproximou, Whitey fugiu dele enquanto dizia: "Você não pode me pegar." Ruth estava muito doente e passou uma temporada num hospital para se tratar. Ela ficou meses internada em 1966. Ao voltar para casa, Whitey correu até ela e agarrou suas patas em torno de sua perna. Ele dizia: "Mamãe em casa, mamãe em casa." Em 1964, a revista Fate publicou um artigo de Suzy Smith sobre o felino mais famoso da Flórida. Suzy escreveu que voou para a Flórida quando soube da história, mas, enquanto esteve na presença de Whitey, ele havia permanecido em silêncio. Ela estava ansiosa, mas ele nunca quis falar diante dela. E Suzy teve que se contentar com algumas entrevistas com meia dúzia de testemunhas. Suzy verificou com vizinhos que o gato tinha sido ouvido falando e ela respeitou o quão relutantes alguns estavam inicialmente em falar sobre isso, uma vez que ela poderia comprometer a reputação deles no artigo. Mas eles pareciam sãos e eram o tipo de pessoas improváveis de divulgar uma farsa. Essa escritora até fez um livro com casos paranormais de sua carreira. O livro se chama O Mundo Sobrenatural, de Suzy Smith. Nesse livro, ela contou a história de Whitey. Uma das pessoas que ela entrevistou para fazer seu artigo foi o reverendo Bennett William Palmer. E ele disse que não há nenhum elemento de boato ou fofoca em nenhuma das histórias sobre o gato. Todas as histórias que foram para a imprensa foram atestadas por testemunhas e eram reais, por incrível que pareça, e é tão autêntico quanto um humano falando. Até onde se sabe, depois de saírem diversas revistas, inclusive na revista Search, em 1967, Whitey desapareceu dos jornais. Não se sabe do que ele morreu e nem o que aconteceu com o casal Jean. Esse caso está no livro Fenômenos Inexplicáveis, de Bob Rickard e John Mitchell. Um professor de sociologia da Universidade da Flórida, o Dr. Horney Hart, ofereceu várias teorias depois de discutir o caso: ventriloquismo, má interpretação dos miados do gato e um tipo de histeria coletiva onde os indivíduos ouviram o gato falar. E por incrível que pareça, essa não foi a primeira incidência de um animal falando. Teve um outro caso nos anos 30 envolvendo um mangusto que assombrou a família Irving. A família Irving morava em uma fazenda remota chamada Cashan Gape, em Isle of Man, na Inglaterra. Certa noite, eles estavam sentados para jantar quando ouviram sons de rosnado vindo de trás de suas paredes. Inicialmente, eles pensaram que eram ratos e colocaram armadilhas e veneno, mas os ruídos continuaram. Um dia, o Sr. Jim tentou assustar a criatura rosnando na parede e, para sua surpresa, o animal rosnou de volta. Logo, os ruídos viraram músicas infantis com rimas bizarras, até que, certo dia, o culpado se apresentou. Ele era um mangusto falante chamado Jeff. Voirrey, a filha adolescente do casal, descreveu a criatura como sendo do tamanho de um rato, com pele amarela e uma cauda grande. O animal disse que tinha nascido em Nova Delhi, na Índia, mas foi caçado e levado para a ilha. Ele disse que era um fantasma na forma de um mangusto e que nem sempre ele seria gentil. E ele estava falando sério,
porque a princípio ele virou um animal de estimação que vigiava a casa, avisava quando visitas estavam chegando e lembrava quando deixavam o fogo ligado. Mas então, do nada, ele começou a ficar agressivo, xingava a família, jogava objetos neles e até ameaçava matar todos. Voorhees tinha medo de Jeff e dormia na cama de seus pais para evitar ficar sozinha. A relação entre Jeff e Voorhees tem uma estranha semelhança com assombrações poltergeist. Tem muitos estudos ligados a adolescentes do sexo feminino na fase da puberdade e estranhos poderes psíquicos. E em todas as vezes que Jeff falou e teve atitudes estranhas, Voorhees sempre estava presente. Uma noite, quando a família tentou barricar a porta do quarto com cadeiras e caixas, Jeff fez a porta se abrir. Esse caso também atraiu uma multidão desde que saiu no jornal local e não demorou muito para que investigadores paranormais e repórteres nacionais e internacionais visitassem a casa dos Irvings na tentativa de explorar o mistério. Alguns repórteres alegaram ter visto Jeff, um deles até disse que viu a criatura falar. Outros disseram que ouviram vozes estranhas ecoando pelas paredes. No entanto, os céticos acusaram Voorhees de ventriloquismo. Também teve quem acusasse o cachorro da família. Um psicólogo que ficou na casa por uma semana disse que não acreditava que eles estivessem mentindo. Outra teoria era de que a família tinha desenvolvido problemas mentais, porque eles eram muito ricos, mas perderam tudo e foram morar em uma casa que não tinha eletricidade nem telefone e estava extremamente isolada. Em julho de 1935, o famosíssimo investigador paranormal Harry Price foi para a fazenda e até publicou um livro chamado A Assombração de Cashian Gap. Ele evitou dizer que acreditava na história e nunca viu Jeff, mas também admitiu que não conseguia encontrar um motivo para a família ter mentido. Ele contou que a família nunca quis atrair curiosos. Na verdade, eles estavam arrasados de estarem atraindo atenção e estavam desesperados de medo. Quando Jim, o pai, morreu em 1945, sua esposa Margaret e sua filha Voorhees se mudaram, vendendo a fazenda para um homem chamado Leslie Graham. Esse homem matou vários animais que se pareciam com Jeff. Pouco tempo depois, ele demoliu a casa e deixou a fazenda. Voorhees foi localizada por um jornalista da revista Fate nos anos 70. Ela já era adulta. Ela disse que sim, Jeff era real. Ele era um animalzinho que falava e fazia muitas coisas que a família desejava que nunca tivesse existido, porque era apavorante e ameaçador. Ela morreu em 2005, confirmando a história até o fim. O caso de Jeff está todo documentado com fotos e inúmeros relatórios. A papelada atualmente está na Universidade de Londres. Se Jeff era uma invenção, imaginação da família, um poltergeist, uma possessão ou um animal falante, o mistério continua. De vez em quando eu me deparo com uma história em que simplesmente não sei o que dizer sobre isso. O gato falante da Flórida e Jeff, o mangusto, são uma dessas. De qualquer forma, ambas as histórias estão super documentadas. A história de Jeff até mais, como eu citei anteriormente, mas a história de Whitey também foi bem documentada, foi investigada pela Sociedade de Fenômenos Psíquicos do Canadá e eles colocaram o artigo no site deles. Talvez não colocariam se fosse uma farsa. Além das 12 testemunhas que eram vizinhos e pessoas próximas do casal, o historiador canadense Christopher Lawson também conta essa história. O casal Jim nunca cobrou dinheiro a ninguém que quisesse ver o gato e o reverendo não tinha motivos para mentir, pelo menos é o que se espera de um reverendo. Não temos uma prova concreta, tipo um vídeo. Não era comum filmar naquela época,
Provavelmente o caso se perca com o passar dos anos, o que acontece com casos antigos. Não é assustador, é até fofo, eu diria. A frase icônica do Whitey, "Ninguém me ama", virou meme nos fóruns paranormais americanos. Se você gosta de histórias inexplicáveis, sobrenaturais, me contem que eu posso trazer mais. Me conta também se você gostaria de ter um gato falante e se você já tem um gato, o que você acha que ele falaria? Eu vou deixar aqui uma história tão insana quanto essa que eu citei no começo do vídeo sobre o caso espanhol da voz que saía do fogão. Sério, assistam e me contem. Eu só acho que vocês vão bugar com essa história. Também é um caso bem documentado, teve polícia. Eu não vou dar spoiler, assista aqui. Se inscreva para não perder nenhum vídeo a partir de hoje. Compartilhe esse vídeo com alguém que vai gostar. Obrigada por estarem sempre comigo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!